Há mais de 120 dias, produtores de leite da comunidade do Imbé convivem com a incerteza e a falta de pagamento pelo produto entregue a um laticínio da região. Diante da situação, um grupo decidiu se mobilizar na tentativa de chamar a atenção da empresa e buscar uma solução para o impasse. Durante a manifestação, um caminhão que transportava o leite foi retido em uma propriedade rural, o que motivou a presença da Polícia Militar e da Polícia Civil no local. O clima ficou tenso em alguns momentos e divergências entre os agricultores, produtores rurais e as forças de segurança marcaram a ocorrência, enquanto os produtores cobram uma resposta ao pagamento do que consideram um direito. A polícia afirma que atuou para conter uma situação considerada ilegal. A reportagem ouviu os dois lados para entender o que aconteceu. Boa tarde, Tony. Eu sou Joyce, sou produtora de leite aqui do grupo. E a gente reuniu nessa tarde como forma de manifestação. Aqui está o grupo reunido, onde a gente está reivindicando os nossos direitos, pelo qual a gente entregou o leite para a indústria vencedor e eles não nos pagaram. A gente já tem mais de 120 dias sem receber, passamos final de ano sem receber, foi o Natal e o Ano Novo mais triste das famílias aqui. São famílias que precisavam desse dinheiro para pagar suas contas, pagar as dívidas e não aconteceu isso. A empresa pegou o nosso leite, pega até ontem, estava pegando, né? E não pagou a gente. E a gente estava aqui reivindicando nossos direitos. E o que aconteceu aqui não foi um ato de vandalismo nem nada. A gente estava manifestando nossos direitos. A gente queria ser ouvido. A gente queria que alguém da indústria viesse falar com a gente para que dar uma satisfação a respeito do leite que foi entregue para eles e eles não nos pagam. E aí a gente está indignado, está todo mundo aqui junto, reunido, lutando pelos nossos direitos. Nós queremos receber, nós somos trabalhadores rurais, nós precisamos desse dinheiro para pagar conta de mercado, farmácia, comprar os materiais escolares das crianças. E infelizmente aconteceu o que aconteceu agora nessa tarde. A gente foi recebido aqui, houve a presença dos policiais e não era isso que a gente queria. A gente queria alguém da empresa, da indústria, para falar com a gente, para dar um parecer. A gente solicitou que alguém comparecesse e ninguém apareceu. E infelizmente houve toda essa questão de constrangimento para as nossas famílias, para todo mundo aqui do grupo, e a gente ainda espera que tenha alguém para nos ouvir. E aqui nesse momento também quero deixar um chamado para todos os produtores rurais que entregam ou entregaram o leite para o vencedor, para a indústria vencedor de São José dos Quatro Marcos, que lutem pelos seus direitos. Não vamos nos calar, vamos lutar sim, porque eles pegaram o nosso leite, eles precisam pagar, eles precisam nos dar uma resposta, porque a gente é trabalhador, nós precisamos desse dinheiro para nos alimentar, para alimentar as nossas famílias. Do fundo do coração, Tony, que a empresa ouve o nosso recado, entre em diálogo com os produtores, dê uma resposta para a gente. Nós estamos pedindo socorro, ajuda, nós precisamos comer, nós precisamos alimentar e espero que o vencedor venha ter mais diálogo com o produtor, venha ter clareza a respeito do que está acontecendo, se vai vender, se vai fechar e eles não estão fazendo isso. A gente espera do fundo do coração que eles entendam que a gente está precisando desse dinheiro. Assim como eles pegaram o dinheiro, pagaram as contas deles, nós precisamos pagar nossas contas também. Nós precisamos desse dinheiro para nos sustentar na terra, porque é esse o nosso alimento. Os produtores rurais falaram a nossa reportagem sobre o ocorrido e também sobre a atuação das forças de segurança. Estamos aqui agora até sem almoço.
A resposta que nós temos deles, sempre que vamos lá, é que ninguém sabe de nada, ninguém informa sobre nada, não temos conhecimento de nada. Geralmente vai sempre, como diz o ditado, empurrando com a barriga. E diante da situação, estamos com 120 dias de leite entregue para a empresa e não temos resposta de nada. Sempre é a mesma coisa, não sabemos de nada, não conhecemos nada e não temos informação de nada. E nós agora, diante da comunidade aqui, que estamos aí com um grande valor já entregue, que o pessoal entrega aqui em coletivo, aqui no meu nome, e daí resolvemos fazer uma reivindicação e geralmente, como a gente conhece a história de luta, a história da luta de classe, o trem sempre quebra do lado do trabalhador, a gente sabe como é que funciona a luta aqui, que a gente tem uma luta pela conquista desse latifúndio aqui, deu de 98, a gente vê que foi uma luta difícil, mas foi sempre contra a justiça. O delegado veio aqui, ele deveria ter trazido um mandado judicial e a gente tinha segurado o caminhão aqui para dar uma prensa na empresa, mas eles vieram aqui e não tinha outra opção, ou levava preso ou desbloqueava o caminhão. Aí a sociedade, a comunidade opinou para não deixar que levasse eu preso, mas eu estava à disposição se fosse para levar, que não foi eu que prendi o caminhão, quem deteve o caminhão aqui ninguém prendeu o caminhão, simplesmente segurou o caminhão aqui, foi toda a comunidade e eu estava à disposição a pagar o preço pela comunidade. Mas daí, como somos todos companheiros, decidiram que não fosse essa a melhor forma possível, aí liberaram o caminhão, que o companheiro, dono do caminhão também não foi companheiro, que ele também está na mesma situação que nós e agiu de má vontade, em vez de conversar para nós dar uma prensa lá na empresa, que essa era a nossa proposta. Ele trouxe o delegado, mas nós optou pela imprensa para saber, para a comunidade saber qual é a razão da nossa luta aqui. Ô Tony, boa tarde. Vou falar contigo, meu irmão. Assim, diante da situação, nós estamos sendo lesados pelo vencedor, pela indústria, que está levando nosso leite e não pagamos. Segundo as informações que a gente tem, que não é verídico, que o Italac comprou deles, que eles estão vendendo leite para o Italac e não estão nos pagando. Então, Tony, a situação é essa. Devido ao fechamento do caminhão, foi definido de todo o pessoal produtor de leite aqui do Imbé, que fornece leite aqui no tanque do nosso amigo Marrom. E agora ficou definido que eles talvez não possa pagar nós, mas talvez também não vamos pegar nosso leite mais. E é isso, nós não estamos aí, vamos lutar para nós receber o nosso produto que a gente foi entregue, que não recebemos. Em relação à fala dos produtores rurais, a Polícia Civil afirmou que agiu dentro da legalidade. Segundo o delegado, a retenção do caminhão configura uma situação ilegal, o que exigiu a intervenção das forças de segurança para garantir o cumprimento da lei e evitar que a situação se agravasse. Sim, fala delegado de polícia de Quatro Marcos, Caio Ribeiro. Pois é, o pessoal tentou resolver essa situação, uma situação contratual, já conhecida na região, com relação a débitos da empresa, mas de uma forma que foge à legalidade, né? Com isso, eles reteram um caminhão que fornece leite para São José dos Quatro Marcos e região, na propriedade rural. O sujeito, com isso, responderia pelo crime de exercício arbitrário das próprias razões. O caminhão foi colocado no interior da propriedade rural e eles não devolviam, né? O pessoal se organizou enquanto coletivo aqui, muito embora quem tivesse retido o caminhão na sua propriedade tenha sido apenas um sujeito. A Polícia Civil, ao tomar contato com a situação, prontamente deslocou-se da Delegacia de Polícia de São José dos Quatro Marcos até a zona rural, a propriedade rural, e conseguimos aqui conversar com os moradores. Inicialmente, eles estavam irredutíveis com relação à situação do caminhão, não quiseram devolver o caminhão. Eu, enquanto delegado de polícia, alertei-os que os suspeitos estavam em situação flagrancial, porque foi encontrado logo depois com um objeto que quisesse presumir que é autor do crime,
então ele seria conduzido em flagrante para a delegacia de polícia. E caso não obedecesse a ordem, poderia ainda, a depender do caso, responder pelos crimes de desobediência e resistência. Inicialmente eu dei a voz de prisão em flagrante porque ele não estava cumprindo, a posteriori acabou que o pessoal que se resolveu, suspeito, concordou em devolver e cumprir a ordem de restituição no caminhão, cuidada pela Polícia Civil. A vítima então manifestou o desejo de não representar, que vai ser formalizado agora, logo quando chegarmos à delegacia de polícia, e felizmente a coisa se resolveu da melhor maneira possível. Orientei todo o pessoal aqui que a questão contratual não lhes dá direito de resolver essas questões da forma que bem quiserem, né? Que isso, no caso, constituiria o crime de exercício ilegal das próprias razões, exercício arbitrário das próprias razões, além de, caso existente violência, outros delitos que poderia acontecer. No caso, restou configurado o crime de exercício arbitrário das próprias razões, mas por se tratar de um crime de ação penal de iniciativa privada, como a vítima não vai querer que o prosseguimento da ação, né, do procedimento policial, vai acabar sendo arquivado. Isso tudo vai ser formalizado posteriormente à delegacia de polícia, mas felizmente nós tivemos um desfecho aqui mais tranquilo, né? Tivemos que inicialmente usar da força policial, ou não chegou necessariamente a ter que ter contato com ninguém, mas teve um embaraço inicial aqui, mas que foi felizmente resolvido em conversa com o suspeito e com as vítimas. Situação supostamente injusta de não recebimento dos valores de ordem contratual não se confunde com o crime de exercício arbitrário das próprias razões. Não dá o direito a eles de fazer, no jargão popular, justiça com as próprias mãos, né? Então eu orientei eles nesse sentido. O que nos foi falado é que eles queriam causar um certo alvoroço para que os representantes da empresa viessem até o local. Também fui registrado aqui, orientei eles no sentido de que a Polícia Civil, nem a Polícia Militar, pode ser usada como meio para provocar empresas ou para tentar fazer com que questões de ordem contratual sejam resolvidas. Felizmente, né, como dito, tivemos um desfecho tranquilo aqui, as coisas estão se resolvendo, o caminhão está sendo restituído nesse momento, e orientei também os populares aqui para que busquem solução na área civil, buscando os órgãos competentes como a própria advocacia, os advogados, a Defensoria Pública, o Ministério Público, a depender do caso. Isso não dá o direito a eles, mais uma vez reitero, de exercer, fazer a justiça com as próprias mãos, sob pena de cometimento de crime, e em caso de cometimento de crime, a polícia tem que fazer o seu papel, que foi feito no dia de hoje. Diante do ocorrido, a polícia afirma que agiu dentro da lei. Já os produtores seguem aguardando uma solução e esperam receber os valores em atraso.